Quanto mais o tempo passa, menos eu me importo com o que os outros pensam a meu respeito. Eu achava anos atrás que eu já me importava pouco, mas hoje eu percebo que eu me importava mais do que eu achava. Porque hoje eu percebo que eu me importo, pelo menos eu acho que eu me importo quase zero, mas eu espero que daqui 5 anos eu olhe pra trás e fale: não, hoje eu me importo menos ainda, porque eu espero que isso continue só aumentando. Porque é bom demais você definitivamente não estar nem aí para o que os outros acham de você. Nossa, isso deixa a sua vida muito em paz, cara. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Porque só falar isso daqui, a gente tende a levar para um lado que é, os outros vão falar mal de mim, mas eu não tô nem aí. Beleza, essa parte é legal também, mas às vezes você não tá fazendo nada de errado, nada de absurdo, não tem ninguém falando mal de você. É o meu caso agora, por exemplo. Quando eu digo que não me importo com o que os outros acham de mim, não é que eu tô fazendo algo que, nossa, vai de contra ao que os outros esperavam e aí estão falando mal de mim, mas eu não ligo, que a gente tende a levar para esse lado, né? Mas não, não tem necessariamente ninguém falando mal de mim. Não é isso. É mais profundo, por isso que eu quis trazer esse vídeo. Porque eu quero que você entenda a profundidade, para caso você ainda não aplique isso, esse dane-se ligado, sabe? Que você possa passar a aplicar. Então, deixa eu trazer um exemplo prático. Se a gente olhar para 5 anos atrás, né? Se eu pegar a minha vida e olhar para 5 anos atrás, eu achava que eu já me importava pouco com os outros, mas eu me lembro bem que 5 anos atrás, numa roda de conversa entre amigos ou entre família, eu tinha dentro de mim uma urgência de ser muito. Cara, como que eu vou explicar, velho? Eu tinha uma urgência de fazer com que aquilo ali se mantivesse legal o tempo todo. Então, se eu via que o assunto morria, eu tinha urgência de trazer um novo assunto à tona para manter o clima em alta, e eu tinha urgência de mostrar que eu sou um cara legal. Sabe? É isso que eu tô falando. Mas hoje eu me permiti ter mais paz. Então, se eu tô numa roda de conversa, numa mesa de bar, e o assunto morre, eu deixo morrer. E se alguém puxar um assunto novo, eu entro de boa, né? E claro que eu trago assuntos à tona ainda, porque quando você está numa interação social, você tem que investir sim a sua energia para cima. Eu continuo fazendo isso por mim também, porque eu gosto de manter a minha energia alta, por mim. Mas na hora que eu tô ali e eu quero só olhar para cima, respirar fundo e relaxar, eu faço. Antigamente eu não conseguia fazer isso. Tinha medo de alguém pensar, nossa, o Caio tá quieto, o Caio não tá gostando. Eu não ligo mais se você vai achar que eu não tô gostando, se eu não tô gostando. Eu não ligo, por exemplo, eu antigamente fazia questão em mim mesmo de ter o máximo de certeza possível que eu estava agradando, que eu estava sendo agradável. Eu gostava de ter o máximo de certeza possível que ao final da noite, longe de mim, as pessoas diriam: o Caio é legal, né? Eu queria isso. Hoje, é lógico que eu quero ser visto como legal, pô, até porque eu me considero legal. Uma coisa que eu já até falei aqui em outros vídeos meus, eu genuinamente sou bem-humorado, então eu não sou um cara fechada, eu dou risada, eu gosto de dar risada. Bom, vou até falar um negócio sobre isso, sobre risada. Mas eu sou genuinamente assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas, então isso é outra coisa que eu genuinamente carrego, sou um bom ouvinte. Se alguém tá falando comigo, eu genuinamente quero ouvir o que ela tá falando e gosto de prestar atenção e gosto de fazer perguntas de dúvidas reais que me surgem, independente do que está sendo dito. Então isso me favorece para que no final da noite as pessoas me achem legal, mas eu não tenho mais essa urgência. Eu não ligo mais se você vai me aprovar ou não. Porque eu não preciso da aprovação de ninguém. E é maravilhoso você ter essa noção, cara. É muito bom mesmo. Cara, parece que é uma algema que quebra, assim, sabe? Então esse é o ligar o dane-se que eu tô querendo dizer. É você não sentir a urgência de agradar. Vai te fazer bem. Sobre a risada, por exemplo, olha,
Isso eu confesso, vou ser transparente aqui. Isso eu ainda preciso aprimorar um pouco mais, mas comparado também a 5, 3 anos, eu já melhorei bastante e quero melhorar bem mais, que é o seguinte: ficar dando risadinha à toa pra coisa que você nem achou engraçado. Eu acho que a gente não tem que fazer isso, cara. Pelo menos aí é meu ponto de vista, né? Eu não quero ser assim, porque me faz mal. Então, se algo te faz mal, você tem que parar. Aí eu tô falando de mim, tá, galera? Quando eu saio de um rolê e me dou conta que eu tava dando risada à toa da piada dos outros só pra agradar os outros, eu fico mal. Eu sinto que eu não estava sendo fiel a mim mesmo. Hoje eu tô aprendendo a controlar isso. Se eu não achei engraçado, eu não vou rir, mano. Até porque já aconteceu tantas vezes comigo de eu fazer alguma piadinha e ninguém ri. Ninguém faz questão de rir pra me agradar. Então eu aprendi, falei, cara, é verdade, vou começar a aplicar isso na minha vida. E não de raiva, não para me vingar que não riram das minhas piadas, agora eu não vou rir da sua. Nada disso. É porque verdadeiramente eu percebi que me fazia mal forçar o sorrisinho pra agradar, me fazia mal. Então eu tô falando isso porque pode ter alguém que diga assim: "Ah, não, pô, então você vai deixar de sorrir?" Não vou deixar de sorrir. Se você deixar de sorrir, você vai deixar de ser uma pessoa bem-humorada? Se for o caso, porque eu verdadeiramente não tô achando nada do que tá sendo dito engraçado, que assim seja. Prefiro me manter fiel a mim mesmo. Então, cara, é uma lição que... Bom, é uma reflexão, na verdade, que eu tive comigo mesmo já há alguns anos pra trás. Vim aplicando, venho evoluindo nesse sentido e só me faz bem. Espero que isso daí para você lhe seja útil também. Você não precisa agradar as pessoas o tempo todo. Aliás, em momento nenhum. A única pessoa que você precisa agradar é você. E aí eu tô falando desde amigos até chefe, por exemplo. Porque, principalmente com chefe, as pessoas tendem a deixar a sua autenticidade mais ainda de lado. Percebo que a relação entre patrão e empregado, da parte do empregado, é sempre o mínimo autêntica possível. O cara é uma outra pessoa ali e, cara, assim, pode ter alguém que diga, hoje, porque assim, hoje eu não tenho mais chefe, né? Hoje eu não tenho mais chefe, eu guiei a minha vida, estruturei a minha vida de modo que hoje eu não tenha mais. Então pode ser que alguém aí diga, você tá falando isso porque você não tem chefe, pra você é fácil. Por isso que eu tô dizendo, é só um ponto de vista. Nos meus anos finais, quando eu tinha chefes, por exemplo, com os últimos chefes que eu tinha, eu consegui colocar isso em prática, ou seja, me colocar num clima, num modo muito mais natural, muito mais autêntico, não ficar dando risadinha à toa, o mínimo possível, né, pra esse negócio de ficar agradando, não ficar tentando mostrar que é aquela pessoa, ai, sei lá, cara, vocês sabem o que eu tô falando, né? E pra mim, por exemplo, foi bom nos meus anos finais tendo chefe. Eu percebia que trazia até um resultado mais positivo ainda. Eu conseguia criar uma conexão verdadeira, genuína com os meus últimos chefes. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente colocar em prática. A fidelidade a nós mesmos, nossa autenticidade. Não querer ficar agradando os outros à toa. Quis vir trocar essa ideia hoje. Então, quero saber o que vocês acharam de tudo isso. Comenta aí, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos, ativa o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo e falou!